Nós vamos falar hoje da nossa integração com os espíritos, né? Da influência que eles exercem sobre nós. E, por incrível que pareça, muita gente ainda não tem conhecimento ou não tem a noção da importância desse envolvimento. Eu falo muita gente, eu falo espíritas e não espíritas. Não espíritas nem se conta, porque muitos deles ainda, nós tivemos a oportunidade de conversar, de vez em quando fazemos uma espécie de questionário pela rua, as amizades que a gente tem, vai indagando, para entender até que ponto a criatura humana ela se dispõe a buscar entendimento, não só da sua vida pessoal, dos seus conflitos, mas de uma dinâmica muito maior dos seus conflitos com o mundo, das interferências, das influências que sofremos. E eu nem falo para vocês, viu? Cada resposta estapafúrdia que chega mesmo a demonstrar, às vezes, a total ignorância que o ser tem da própria existência do espírito, já não digo nem da influência dos outros, né? Mas nós espíritas, nós estamos num nível mais acima, né? Não é assim que se espera, pelo menos aqueles que estudam, né? E a doutrina espírita é para isso, para a gente estudar, para a gente adentrar nesse compêndio filosófico e procurar buscar ali a essência para nos nutrir de entendimento sobre aquilo que somos e aquilo a que estamos submetidos. Uma das etapas importantes nas nossas vidas é exatamente essa influência dos espíritos, por incrível que pareça. E pasmem vocês que também Kardec pasmou-se diante da resposta do Espírito de Verdade, quando na parte segunda do Livro dos Espíritos, ali na questão 459, ele questionou o Espírito de Verdade sobre se os espíritos influenciam-nos nos atos e nos pensamentos. E o Espírito de Verdade lhe trouxe uma resposta, dizendo que de tal modo nos influenciam que de ordinário são eles que conduzem as nossas vidas. Se nós formos analisar com singularidade essa resposta, nós vamos chegar à conclusão que nós somos marionetes nas mãos dos espíritos, o que não é verdade, né? Cada um de nós tem a liberdade de escolha, tem o direito de fazer isso ou aquilo, de executar, ou até mesmo de pensar da forma que quiser. Só que Allan Kardec, mediante essa resposta, foi foi elaborando novos questionamentos para o Espírito de Verdade, para ter um amplo entendimento sobre esse assunto. Porque passa a ser um assunto tão importante saber que eles podem conduzir as nossas vidas. E nós precisamos saber que direção nós vamos tomar, ou estamos sendo indicados. Então Allan Kardec pegou e questionou o Espírito de Verdade acerca de: mas como assim? E os nossos pensamentos? Esses são os primeiros que vos acodem. Nos seus conflitos, nas suas decisões, são esses os primeiros a chegar a vocês. E aí, depois que nós elaboramos esse pensamento, outros nos são sugeridos. Recebemos a influência de espíritos bons e de espíritos maus também. E ali nós começamos a analisar sobre aquele primeiro pensamento que nós tivemos para criar as nossas teses daquilo que nós vamos decidir, do ato que nós vamos ter ou executar. Aí vocês vão me falar, mas gente, às vezes eu penso as coisas e faço muito mais rápido do que isso. Mas essa dinâmica a gente não tem
nem ideia como acontece, mas acontece. Se nós formos analisar a rapidez com que isso acontece, André Luiz nos fala, e de tal modo a própria ciência já nos afirmou isso, que a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, se nós tivermos um interruptor aqui, uma lâmpada e uma fiação, lógico, precisa ter essa ligação, né? Uma fiação levando até uma lâmpada que esteja instalada na Torre de Eiffel, em Paris, se acendermos aqui esse interruptor, quase que imediatamente a lâmpada se acende lá. Por quê? Porque daqui até lá tem menos de 300 mil quilômetros e um segundo passa com muita rapidez. Por que nós estamos dando esse número e fazendo essa análise? Porque André Luiz nos afirma que a velocidade do pensamento é cerca de 360 mil quilômetros por segundo. Muito mais rápido que a luz. Ou seja, nós raciocinamos, nós pensamos com tal rapidez e elaboramos esses questionamentos, tudo com uma grande rapidez, e tomamos a partir daí as nossas decisões e, por conseguinte, as nossas ações. Então, pessoas, a partir de hoje, não é falei sem pensar, agi sem pensar, pensamos. Foi muito rápido, só que nós não podemos conter a essência com que foi carregada aquela resposta, aquele pensamento, ou a nossa ação. Então, nós vamos analisar isso de maneira simples, né? Como ocorre essa influência? Como acontece? Então, o Espírito de Verdade vem nos falar, eu não vou ficar citando números e as questões, né, porque elas vão de 459 a 472, no Livro dos Espíritos, que é o estudo que fala sobre a influência dos Espíritos nos nossos pensamentos. Então, ali o Espírito de Verdade fala que eles se acercam de nós e se aproveitam das oportunidades em que nós abrimos a nossa guarda, vamos dizer assim, a nossa proteção, para que eles possam se infiltrar com suas ideias. Ocorre que essa elaboração, essa comunhão de ideias nossas e deles, ocorre em função dessa simbiose ser propiciada pela afinidade com que nós nos qualificamos junto a eles. Então, quando nós temos um conflito para resolver, uma decisão, um debate, ou qualquer coisa, qualquer ação de nossas vidas, e nos ocorre, por exemplo, um pensamento mau para executarmos uma atitude má em relação àquela situação, é porque houve uma simbiose, uma comunhão de ideias com aquele espírito mau que nos possibilitou isso. Houve uma influenciação, da qual nós acolhemos, porque a nossa condição, o nosso estado mental foi simpatizante àquela ideia, né? Então, se alguém nos faz um desaforo ou alguma coisa, imediatamente nós agredimos ele, porque nós pensamos, reaja dessa maneira, porque alguém, muito possivelmente, nos influenciou. Não leve esse desaforo para casa, reage agora. E você reagiu quase que imediatamente. Então, essa influência em nossas vidas, ela passa a ser importante. Não nesses fatos corriqueiros, numa discussão de esquina, de trânsito ou qualquer outra, mas nos fatores essenciais em nossas vidas. Porque muitas vezes nós tomamos decisões, precisamos, muitas vezes, guarida num conflito, num sofrimento, no momento em que estamos passando, e, oportunamente, um espírito desse pode se infiltrar e nos levar, por exemplo, a tomar uma decisão de um suicídio. Desistir de encarar aquele sofrimento, aquela angústia que estamos passando, em detrimento à luta, a prosperar sobre aquele problema, né? Nós estamos suscetíveis a isso. Mas
quem é o responsável? São eles que nos influenciam? Absolutamente não. Nos diz a doutrina espírita que todos nós, como dissemos, temos a liberdade de escolha, temos o livre-arbítrio. Tá? Então, se nós aprendermos a lidar, a conviver com essa influência, quando ela vem e nos ocorre, nós vamos fazer o quê? Fazer uma reflexão. Deixa acontecer aquela conferência lá, nós pensamos as nossas ideias, aí vem o Espírito Bom, nos dá uma com certeza muito melhor do que a nossa, e vem uma outra pior, e nós ficamos mentalmente naquela conferência. Deixa que ela aconteça, e aquilo que se for para tomar decisão, e sem pressa, possamos fazer a análise, a reflexão das consequências que aquele ato ou aquela palavra pode trazer. Então nós vamos estar aplicando o bom senso, a razão, os nossos valores, né? Aquilo que conquistamos de patrimônio moral, nós vamos colocar em peso nesse pensamento tudo aquilo que nós angariamos na vida de conhecimento de bem, para poder ter uma reflexão e uma resposta boa em relação àquela situação que temos que resolver. Então, a partir daí, essas criaturas, elas vão caminhar conosco em todos os instantes de nossas vidas, né? Então, nós temos que ver que em tudo aquilo que nós participamos, em toda a situação de nossas vidas, eles estão presentes para nos ajudar e nos atrapalhar. Então, aquele ditado, né, aquele adágio popular, dize-me com quem tu andas, eu te direi quem és, ele não vai ter muita validade para nós, porque não vai ser bem assim, porque será um pouco diferente. Diz-me quem és e te direi com quem andas. Será o nosso adágio, o nosso ditado da doutrina espírita. Por quê? Porque nos informando a condição mental, a condição moral em que nos encontramos, nós vamos identificar aqueles nossos companheiros que vão caminhar conosco. Porque será assim, eles vão nos influenciar. Imaginem vocês que cada situação que nós tivermos que tomar uma decisão, conflitos às vezes infelizes dentro da sociedade em que vivemos, em que temos oportunidade de agir mal, dando resposta àquilo que recebemos de mal, né? Numa atitude má que temos recebido, e queremos dar uma resposta àquilo que pensamos em como agir, recebemos a influência, pô, faça pior que isso, você está sendo bonzinho e tal, e analisamos e acolhemos a decisão daquele Espírito bom que nos fala, não, haja no bem, tolere, sobreponha-se a isso, a esse fator, e aí passamos a esquecer aquela informação do mal e passamos a consolidar aquela influência do bem que recebemos. 1, 2, 3, 4 vezes ele vai nos falar assim, quantas vezes vocês acham que eles vão fazer isso? Esses espíritos do mal vão nos influenciar? Eles não têm muita paciência, não. 4ª, 5ª, 6ª... esse aqui não quer me dar chance. Esse não me dá oportunidade. Eles, se afastam. Mas ficam à espreita, esperando a oportunidade nossa, em poder participar, em poder voltar a essa comunhão de ideias, acolhendo as suas, né? Então, a doutrina espírita vem nos falar que essa integração com os espíritos, sob essa influência, será para nós o aquilatador, aquilo que vai avaliar a nossa condição moral dentro das ideias insufladas para nós. Porque se cada vez que nos são insufladas ideias no mal e acolhemos, está sendo medido, avaliado o quê? Que o nosso conceito moral ainda está pequeno, ainda está inferior. Então nós temos que dar uma melhorada aí nessa condição nossa. Nós temos que nos preparar melhor, moralmente,
para não nos submetermos mais a esta influência. Da mesma forma, os espíritos bons estão ali, nos insuflando ideias. Se eles veem, inclusive o nosso mentor também age dessa forma, chega para você, ele é mais paciente, ele vai fazer, se o outro faz 5, ele vai fazer pelo menos umas 20. Modo de falar, gente, isso é um número que a gente não sabe, é óbvio, mas ele tem uma insistência muito grande para conosco. Eles não desistem de nós tão facilmente, nem os inferiores, e muito menos os bons espíritos, inclusive os nossos mentores, como dizíamos, que esses vai até o final, sempre nos insuflando ideias, para chegar ao ponto que, de tantas ideias que eles nos insuflaram e nós nunca lhes acolhemos de bom gosto, que ele também vai ficar ali, só olhando, observando, caminhando ao nosso lado. Mas no momento em que nós formos submetidos a um sofrimento, a um mal, e que venhamos a necessitar deles, é só gritar socorro que eles já estão ali para nos acudir. Porque eles não nos abandonam. Eles só dão a oportunidade para nós de que esse convívio, acolhendo essas ideias no mal, agindo no mal, isso um dia se torne para nós em sofrimento, pela lei de causa e efeito, porque nem todo mundo que faz o mal a todo tempo vai se tornar impune. Em determinado momento de nossas vidas, nós vamos passar a ter sofrimentos em função dessas nossas ações. E aí sim, na hora do sofrimento, quando nós buscamos, aí nós lembramos de Deus, lembramos do mentor, lembramos de todo mundo, dos bons espíritos. Aí, na hora que nós chamamos, está Ele do nosso lado para nos acudir. Então é assim. Eles nos conduzem dessa forma. Não somos marionetes, somos orientados. Desta forma, de ordinário, são eles que vos conduzem, é porque de alguma forma nós acolhemos as ideias dele. Muito embora a doutrina espírita nos fale que a primeira ideia a nos abastecer, a chegar até nós, é nossa, com o nosso conteúdo. Mas é sempre bom ter a certeza de uma boa opinião. Por exemplo, se o nosso pensamento for um pensamento bom, chegou lá o nosso mentor ou um bom espírito e coadunou aquela ideia boa que nós tivemos com aquela que foi insuflada. É um reforço de que estamos no caminho certo. Então é importante para nós sabermos que estamos ali sendo orientados, sendo conduzidos de certa forma a reforçar aquilo que pensamos, e agimos nesse campo físico. Mas Allan Kardec também se preocupou com uma coisa: poxa, por que a gente vai ter que sofrer a influência do mal? Foi esse questionamento que ele fez ao Espírito de Verdade. Porque, puxa vida, se Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é do bem, por que ele vai permitir que tenhamos essa influência do mal? Exatamente da mesma forma que temos a influência do bem. Ela é para nos avaliarmos, para nos integrarmos que esse aprendizado que nós estamos tendo na Terra, que isso é uma escola em que educa os espíritos, é preciso que nós tenhamos, por exemplo, que reforçar em determinada matéria no banco escolar do mundo em que vivemos. Então, esses espíritos, eles estão fazendo, estão nos prestando um serviço de avaliação, Porque qual o parâmetro que nós podemos ter para saber se nós estamos caminhando bem, certo, direitinho? Exatamente por essa acolhida desses pensamentos e nos impedindo muitas vezes de cair em sofrimento, em coisas mais dolorosas, em angústias mais penosas, É isso que nos faz esses espíritos. Mas nós temos que entender por que
que nós emanamos isso? Por que que nós colocamos isso no universo? Isso chamado pensamento, essa energia. O que é pensar? Pensar, nos diz a doutrina espírita, é vibrar, é emanar de nós essa energia, essa onda mental com o conteúdo daquilo que temos. E o que é importante saber disso? Como nós colocamos isso no universo. Então, para nós entendermos como é que funciona isso, nós somos, já dissemos aqui, um psicossoma, que é entender que nós somos espíritos, corpo físico, intermediado por um corpo semimaterial chamado perispírito, que é ele quem liga o espírito ao corpo físico. Então, todas essas informações com o universo passa pelo perispírito e entra pelo perispírito. É sempre assim, né? Então, se qualquer sensação que o corpo físico tenha no campo material, ele leva essa informação ao perispírito. E o perispírito, através desse circuito energético que possui em si, leva até a mente, que está com a sede no espírito, tá? E ali faz as suas decisões. Olha, faça assim, ou faça assado. Volta pelo perispírito, e o perispírito quem determina se é uma ação ou alguma coisa, determina o corpo físico que execute, por exemplo, a fala. Então, eu estou aqui, nesse momento, expressando a ideia através do meu pensamento, daquilo que eu absorvi para trazer até vocês. Como vocês poderiam ter conhecimentos se eu chegasse aqui e ficasse aqui só pensando? Vocês estão entendendo? Né? Então eu tenho que expressar isso, e é o corpo físico que é o instrumento do espírito, é através do perispírito que está possibilitando isso, de eu condensar esse pensamento e levar para vocês na forma de palavra. Então, o pensamento é uma energia que ganha o universo. Tá? Se eu não estou falando, estou só pensando, e nós fazemos isso indefinidamente, sem parar, né? Então nós ficamos ali, tem até um fato curioso, que os cientistas chegaram à conclusão de que o homem, ele pensa, ele emana 95 mil pensamentos por dia. Eu não sei como é que eles conseguiram contar isso, mas tudo bem. Esse número parece ser fiel, que foram mais de um dos homens da ciência. Mas muito bem, nós emanamos esse mundo de pensamento. Será que todos são bons? A grande parte disso, mais de 90 mil, sem medo de errar, é lixo mental. E para onde vai essa energia? O que nós estamos fazendo com o nosso universo? Nós estamos colocando isso aqui. Enquanto o som se propaga pelo ar, se nós ligarmos aqui, a gente só escuta porque o ar, que nós não vemos, é que propaga o som. Esse fluido energético que reveste todos os planetas e todo o universo, chamado fluido cósmico universal, é quem veicula, é quem leva o pensamento. E antes de ganhar o universo, esse pensamento vai formando em torno de nós, já que passou por todo o perispírito, vai formando em torno de nós aquilo que a doutrina espírita chama de psicosfera, que é a emanação, que é a irradiação da qualidade daquilo que pensamos. Então, por que eles são atraídos, esses espíritos inferiores? Porque se a qualidade daquilo que pensamos estiver cinza, tem coloração. Lá vem eles, olha, eles vêm ali, olha, para eles é luminosidade. É luminosidade. Eles vêm danado, olha, ali tá bom, ali tá bom. Então eles vêm porque existe a compatibilidade com aquilo que eles são. Então,
É assim que se processa o pensamento. Ele ganha o universo, formando primeiro em torno de nós, isso que chamamos de psicosfera, que é o estado mental em que nos encontramos. Quando uma pessoa está cheia de problema, cheia de sofrimento, de angústia, depressiva, você chega perto dela, você percebe isso. Por quê? Porque esse psicosfera, essa atmosfera que está em torno dela, que demonstra que ela está emanando pensamentos tão frágeis, tão inferiores, que acaba trazendo uma sensação negativa. Não vamos levar isso para o lado do misticismo, mas depois chegar lá e ficar encostando as pessoas, ó, essa aqui está ruim, né? Não vamos, porque não é assim, dessa forma. A gente fez a colocação de uma pessoa num estado bastante inferior, né? Uma pessoa na condição depressiva, e é fácil perceber isso, né? Nós ainda não alcançamos, que nós vamos falar daqui a pouco, o quadro da intuição, mas ainda estamos precocemente caminhando nisso, tá? Muito bem, mas esse estado que exterioriza de nós é que vai dar a demonstração a esses espíritos, né, ou a nossa posição no universo, da qualidade daquilo que estamos pensando. Se estamos pensando de maneira ruim, de qualidade inferior, vai demonstrar ali. Isso não quer dizer que também precisa ficar o dia inteiro. Olha, a pessoa é ruim, porque nem sempre nós somos pessoas, né, dentro de uma sociedade, sempre tentando fazer o melhor, tentando acertar, mas chega sempre um momento, né? Pô, tivemos uma reunião estressante, o pessoal discutindo só de dinheiro, vê aquela questão do egoísmo, da ambição. Está ali também os nossos pensamentos. Esses nossos irmãos espirituais também estão ali. Os nossos e os deles. É um conflito generalizado. Então estão todos ali. Então o que acontece? Ali naquela condição que nós estamos ali, naquele momento, fica difícil muitas vezes a integração do nosso pensamento, ou de qualificar melhor esse pensamento. E baixamos o nosso estado mental. Saímos dali, sim, mas podemos mudar no momento seguinte. Então isso às vezes é momentâneo, nós transformamos ele rapidamente, né? Mas é isso que nos qualifica no universo. Nós nos posicionamos assim e emanamos esses pensamentos que ganham o universo e trazem de volta essa influência inferior ou superior, ou mais elevada, como queiram, tá? Muito bem. Mas por que esses nossos irmãos nos influenciam ao mal? Isso era questão de honra para o Allan Kardec entender. Porque eles, nos diz o Espírito de Verdade, porque eles, sendo espíritos inferiores, não se regozijam, não se sentem felizes com a nossa felicidade ou a nossa alegria. Então, se eles sofrem, eles querem também que nós venhamos a sofrer, para estar no mesmo estado mental que eles. Então, por isso, eles nos fazem essa influência, essa interferência, sempre nos conduzindo à atitude más, à condição inferior, para que venhamos a errar, e errando venhamos ao arrependimento, ao sofrimento, e em função disso possamos nos encontrar na condição inferior deles. Só com uma diferença: eles desencarnados e nós encarnados, né? Então, só por isso eles agem assim. Mas os espíritos superiores, os espíritos elevados, vêm nos auxiliar exatamente para ter uma proposta melhor de conduta nossa e, em contrapartida, servirmos de exemplo a eles, para que eles possam enxergar que a nossa alegria, a nossa felicidade no bem possa contagiá-los e eles passarem para o nosso lado. E daqui então nós estamos auxiliando esses nossos irmãos cada vez que nós agimos no bem, cada vez que acolhemos a influência no bem,
Porque eles podem parar e ficar observando a nossa ação e falar, puxa vida, mas ele é tão feliz agindo assim, vou fazer igual. E começa a fazer lá, começa a aprender lá. Essa nossa influência pode contagiá-los, essa nossa oportunidade de ação no bem, né? Então, vejam a importância desse convívio, a importância que existe nesse enlace, nessa simbiose, uma verdadeira simbiose, que é a relação, embora o outro esteja num plano diferente do nosso, né? E não venhamos a nos enganar, porque nós falamos, na vez retrasada que nós tivemos aqui, nós fizemos aquela análise sobre a morte, tal, que nós, quando transferimos para o plano espiritual, que estivemos depois das etapas lá de expurgo e tal, e que nós nos sentimos soltinhos lá na erraticidade, nós vamos agir na influência do bem ou do mal. Qual será o determinante? O conteúdo daquilo que nós carregamos daqui. Porque a morte, como dissemos, não transforma ninguém. Não muda ninguém de uma condição que está para melhor, só porque desencarnou, só porque largou o corpo físico. Não, nós vamos carregar daqui aquilo que construímos aqui. Chegando lá, nós vamos, nessa proposta de atração, nós vamos nos aproximar das criaturas e oferecer exatamente aquilo que temos de conteúdo, não diferente do que somos, né? Então, é importante isso, porque faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento de todos nós, faz parte do processo da evolução, da instrução mútua. Eles nos instruem de uma maneira, nós instruímos ele de outras maneiras. Mas há um antídoto para nos libertarmos ou não recebermos tão diretamente essa influência. O antídoto que serve também, como dissemos, para aqueles momentos de angústia em que nos cai a condição mental por alguma ação, ou alguma forma, algum ato que nós praticamos, que nos deixa momentaneamente cabisbaixos, ressentidos, depressivos. A prece é o primeiro convite à transformação do nosso estado mental. Por quê? O que vem a ser a prece? Não aquela prece que nós aprendemos lá, né, nas etapas anteriores, eu falei anteriores, dos nossos aprendizados, antes dos nossos conhecimentos. A prece não é aquela prece decorada, aquela prece que você fica lá, e não faz a integração com ninguém. Não é essa prece. A prece que nós estamos falando é a ligação mental de nós para o mais elevado. Então, o pensamento é algo que nós podemos exteriorizar e, se manifestarmos então com a intenção, com a vontade, faz com que nos liguemos ao estado mais elevado. Então, cada vez que nós paramos para fazer um chamamento, uma ligação com a espiritualidade mais elevada, né? Muitas vezes nós, por força do hábito, nós falamos, ai meu Deus, ó Jesus, mas não quer dizer que o nosso pensamento vá até Ele, porque muitas vezes não tem a força, a intensidade, a vontade e a manifestação de alcançá-lo na sua plenitude. Mas não se incomodem, que com a intenção com que lançamos pelo seu nome, os seus assessores, que estão mais próximos de nós, nos socorrerão. Se é uma solicitação, alguma coisa que pedimos, uma ajuda, será levado ao posto mais alto, né, compatível com aquela nossa solicitação.
Mas o que é importante? Que fará a integração do nosso pensamento a essa condição elevada, a essa espiritualidade superior. E isso, quase que instantaneamente, traz para nós um refrigério em nossos espíritos. Se estamos acometidos de algum sofrimento, e pode observar, vocês estão lá distraídos momentaneamente, com um momento de paz, tal, de repente um pensamento, como se fosse um dardo mental, vos atinge de alguma coisa má, alguma coisa. Você faz a sua ligação mental à espiritualidade superior, através de Deus, de Jesus, aquele estado mental seu retorna ao que estava antes, e até mais momentaneamente feliz. Por quê? Porque você sente aquela ligação mental com essa espiritualidade, proporcionando nessa simbiose que essa psicosfera ela se transforme em mais sutil, alguma coisa mais sensível. Então, nós temos essa condição. É o primeiro antídoto à nossa disposição. É a prece, é a mais imediata. Mas nós podemos fazer um tratamento homeopático para isso, em doses, pequenas doses, né? O hábito das leituras noturnas, com livro de cabeceira, um livro de preceitos, toda noite se prepara para a viagem durante a noite, lê um livrinho de preceito, tenta entender, buscar, mudar, transformar o nosso pensamento com aquele alimento. Aí, a partir dali, nós renovamos o nosso pensamento e deixa o espírito viajar. Esse é uma dose homeopática. O Evangelho no lar, toda semana, naquele mesmo horário, procurar ali se integrar com a família, integrar as ideias, os pensamentos mais comuns e mais próximos de nós, com o mesmo objetivo, transformando ali a nossa forma de ser, mudando as nossas características morais, melhorando-as, de forma que nesse alimento possamos ter um conteúdo que vá nos disciplinar nos momentos de angústia. Então nós temos esses momentos em nossas vidas, essas oportunidades. O estudo mais dedicado, né? Aí já a frequência na doutrina, não só na nossa religião. A gente fala na doutrina porque foi esse o roteiro que buscamos seguir. Mas qualquer religião, que nenhuma religião vai ensinar um conteúdo que não esteja em condições de fazer a transformação moral. A religião, ela é para isso, ela é para religar o homem a Deus. Então, religar é carregá-lo de volta aos seus princípios, àquilo que Deus é na sua afetividade, na sua misericórdia, né? Muito bem. Então, essas condições que temos para mudar o nosso estado mental. Tá? Então, a gente procurando entender do nosso processo de evolução, dos estágios inferiores que nós passamos, das etapas lá que tivemos como mônada celestial, lá no reino mineral, no vegetal, no animal, crescendo gradativamente, né? Por isso que o animal, ele tem, o pensamento dele não é linear, é bem fracionado. Ele não consegue ter, por exemplo, essa linha de raciocínio que a gente tem. Mas passamos nesses estágios até nos tornarmos individualidade e começarmos na humanidade. Aí sim, a fazer o crescimento, a fazer a segregação de valores no estado mental. Porque o homem, o espírito, é um ser pensante. A partir daí, no processo de evolução, nós vamos atingir a estágios mais evoluídos. A estágio da intuição, que é a melhora, que é o quinto estágio no processo de evolução do pensamento.
Dizem os grandes terapeutas neuronais que nesse estágio o espírito ou o homem, ele se integra tanto com a sua consciência cósmica que a leveza dos seus pensamentos já é demonstrada na sutilidade das suas ações. Mas é uma integração que nós estamos caminhando para buscar. Integração essa que já foram afirmadas por criaturas que conviveram no nosso planeta, mostrando-nos que é possível, sim, alcançar esse estágio de evolução na melhora do nosso pensamento. Nós temos aí Paulo de Tarso, que dizia: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. É a integração do homem com o mais elevado. Madre Teresa de Calcutá, que dizia: eu sou um lápis de Deus, mostrando que ela estava, as suas ideias, o seu roteiro, a sua vida estava conduzida pelo pensamento divino. Chico Xavier dizia que eu sou um homem que apenas transmite ou retransmite aquilo que me falam, que eram os espíritos mais elevados. Até na ciência, Pasteur, que dizia: a minha vida é a caça do micróbio, mostrando que o homem pode ter o seu pensamento integrado junto à sociedade, crescendo seus valores e trabalhando com esse objetivo, para sempre se tornar melhor dentro daquilo que a gente busca como essência superior. Todos nós podemos. É só a gente ter a ideia, a forma, conhecer, buscar mais o conhecimento para conhecer os princípios, para adequar esse nosso crescimento a partir do nosso crescimento mental. Era isso que nós tínhamos para a reflexão, para que a gente possa levar, né, e tentar, cada dia de nossas vidas, se tornar melhor, para ser um bom servo do Cristo. Muita paz em Jesus.